Não pula esse vídeo. Se você se considera pelo menos um pouco cristão, eu preciso que você veja esse vídeo até o final. Eu só quero que você me escute. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Eu sou Luiz Felipe, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil em Mogi das Cruzes e também sou da União de Mocidade Presbiteriana, que é o grupo de jovens da nossa igreja. Eu agradeço muito a sua presença, já peço que você curta, compartilhe, comente nesse vídeo, onde você está vendo, Facebook, Instagram, YouTube. E já falo que esse é o quarto vídeo da nossa série de vídeos com esse título, O Verdadeiro Evangelho, Então, se você não acompanhou os últimos 3, eu peço que você volte lá, veja eles antes, porque é muito importante, que é uma sequência, Mas se você não viu os últimos, não tem problema, você vai conseguir entender esse sem problema. Bom, hoje o tema é o maior problema e a melhor solução, Então, no último vídeo nós vimos sobre a justificação, como agora podemos ser vistos como justos perante Deus através do sacrifício de Jesus. Então, somos muito pecadores e Deus, vendo o nosso pecado e que a gente não pode agradar a Deus por nenhuma ação, que a gente não pode fazer nada para alcançar a nossa salvação, Deus, vendo isso, enviou o seu único Filho para morrer por nós, para que tivéssemos nossos pecados perdoados e para que possamos viver agora uma vida transformada, uma nova vida. Vimos também em um dos vídeos passados que Deus é um ser moral. Então ele é justo e é que pune as pessoas pelos seus atos. Às vezes não de imediato, mas ele pune. Então o único problema disso, e na verdade é o maior problema, é que se pararmos para olhar com cuidado a nossa justificação, isso não é uma coisa justa. E isso fica mais evidente quando a gente vê Provérbios, capítulo 17, versículo 15, que diz o seguinte: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Não me entenda mal, Mas o problema é que Deus justifica o perverso. Deus justifica os pecadores. Deus justifica eu e você. Será que essa é uma contradição bíblica? Como Deus consegue justificar o pecado e ao mesmo tempo não fazer algo abominável para Ele mesmo? Vou trazer um exemplo do Paul Washer, que ele tem sobre isso. É um pouco forte, mas eu acho que ilustra muito bem. Você chega na sua casa depois do trabalho, da escola, faculdade, tanto faz, e você encontra sua família no chão, morta. A pessoa que matou a sua família ainda está ali do lado, está ali no meio do sangue e tal, mas ela está ali. Você decide levar o caso para a polícia, então vem os policiais, eles vêm, prendem a pessoa, levam para a cadeia, enfim. E aí no dia do julgamento, o juiz olha para o assassino e ele fala: eu sei que você é um assassino cruel e violento, mas eu sou um juiz muito amável e eu nunca fico irritado com ninguém. Você está livre para ir, eu te perdoo. O que você faria? Com certeza você ia ficar, muito irado, Você exigiria justiça, você ficaria revoltado com isso. E o problema é que Deus justifica o perverso. Deus olha para nós, que pecamos a todo momento, e nos perdoa. Nos olha como se fôssemos justos. Mas isso é justo? Então Paul Washer ele conclui da seguinte forma: Deus é um Deus justo e Ele é o juiz de toda a terra, de modo que Ele deve fazer o que é correto. Ele deve ser consistente com o seu próprio caráter. Se Ele olhar para o pecado e libertar o pecador, Ele é tão perverso quanto aquele juiz que acabei de descrever. Portanto, o maior problema em toda a Bíblia, o dilema divino de todas as Escrituras, é esse. Se Deus é justo, Ele não pode perdoar você. Então a questão é: como pode Deus justificar um homem perverso e continuar sendo justo? E esse é o grande dilema da Bíblia. Mas com esse grande problema, nós temos a melhor solução, que pode ser resumida em uma só palavra: propiciação.
Essa palavra é conhecida por muitos, mas talvez a realidade esteja distante um pouco do nosso dia a dia. Eu vou ler o texto base para isso, que coincidentemente ou não, né, é uma continuação dos últimos textos que a gente vem lendo nos últimos vídeos, que é Romanos 3, versículo 23, agora até o 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. É um texto muito longo e é muito complexo, tá? Então peço que você medite depois nessas palavras, mas eu preciso ir direto ao ponto. O maior dilema da Bíblia, como eu disse agora, é que Deus não está sendo justo nos perdoando. Deus não pode nos justificar sendo pecadores, porque alguém precisa sofrer as consequências dos nossos pecados. Alguém precisa pagar o preço por todos os pecados que a gente comete todos os dias. E esse alguém é Jesus. Esse ato é a propiciação. No segundo vídeo, descobrimos que Deus sente ira, que Deus precisa sentir ira porque Ele é um ser moral, que Deus precisa sentir raiva da imoralidade, dos perversos. Cada gota da ira que Deus sente foi derramada sobre o corpo de seu próprio Filho, por nós, pela nossa justificação. Paul Washer define a propiciação da seguinte forma: o ponto é que Deus está fazendo bem mais do que apenas salvando o homem naquele madeiro. Uma propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores. É um sacrifício feito no lugar do pecador, para que a justiça, que demanda a sua morte, seja saciada, e a sua ira, a ira de Deus e santo ódio contra o pecado sejam apaziguados, de modo que Deus possa livremente perdoar. E esse sacrifício foi o próprio Cristo. Agora, 3 pontos importantes que valem ser comentados. Por que Jesus precisava ser o próprio Deus encarnado, né? Por que Jesus é Deus para as pessoas que acreditam na Trindade, na doutrina da Trindade? Primeiro, porque a salvação pertence unicamente a Deus. A salvação só pode ser concedida pelo único ser que é ofendido pelo pecado. Mas agora em Jesus nós temos a salvação. Segundo, porque Jesus entregou a sua própria vida. Não temos uma vida própria. Deus permitiu que a gente viva. Deus nos deu a vida. Não conseguimos criar vida do nada. Portanto, só o próprio Criador da vida poderia entregá-la em favor de outros. E Jesus morreu naquela cruz por nós. Em terceiro lugar, Jesus é Deus porque só o próprio Deus seria capaz de suportar tanta ira e depois ressuscitar. Alguém precisou sofrer a ira divina e teria que ser o próprio Deus encarnado, o Deus em forma de homem, Jesus. Um último comentário do Paul Washer: aquele homem sofreu por poucas horas no madeiro e salvou uma multidão de homens de uma eternidade no inferno, unicamente porque aquele único homem era mais digno do que todos os outros colocados juntos. Ele sozinho valia mais do que todos os homens juntos, e é por isso que o sofrimento dele foi suficiente para comprar todos os outros. Nós não precisamos do sacrifício de um bom homem, nem de um rei, nem de um anjo, nem de um arcanjo. Nós precisamos do sacrifício de alguém infinitamente valioso para pagar a punição infinita que a gente merece, devido à nossa culpa, que também é infinita, por pecarmos contra um Deus infinitamente santo. Hoje nós somos salvos pelo sacrifício de um homem, que foi pregado em uma cruz, carregando sobre ele os nossos pecados. E é por isso que podemos ser justificados. É por isso que Deus continua sendo justo nos perdoando, porque alguém já pagou o preço dos nossos pecados, que é a própria morte. Jesus recebeu a ira divina para que ela não fosse derramada sobre nós. Agora, se você não é cristão e está me assistindo até aqui,
talvez esteja achando isso muito doido, né? Um Deus que sente ira contra o homem e para salvá-los, né, envia o seu próprio Filho, que é o próprio Deus encarnado, para morrer em nosso lugar, para receber a própria ira em nosso lugar, para que possamos ser vistos agora como justos perante esse Deus. Com certeza é uma história diferente de todas as outras que vemos no mundo. Mas essa é a única história que me coloca de joelhos no chão, chorando, porque sem Deus eu não sou nada, porque eu tenho fugido, eu tenho negado um Deus que fez esse sacrifício enorme por mim. O maior ser do universo quis me salvar, quis ter um relacionamento de pai e filho comigo, e a única resposta que eu pude dar foi sim. Hoje eu te convido para fazer a mesma coisa. Apocalipse 3, versículo 20 fala, Jesus falando, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Deus te chama para ter um relacionamento com ele hoje. Mas como eu disse no último vídeo, eu concordo, eu aceito, ok, não é o suficiente. Deus exige a mudança das nossas vidas. Deus exige que sejamos santos, que sejamos fiéis a Ele. Deus exige que deixemos de praticar pecados. Para os cristãos, vivam isso diariamente. Pensem na morte de Cristo a todo momento, porque é por causa dela que você foi perdoado. É por causa dela que Deus não derramará mais a sua ira sobre você, porque ela já foi derramada sobre Cristo. Peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e nos sigam nas nossas redes sociais. Que o glorioso e perfeito Deus te abençoe e que a sua irresistível e maravilhosa graça te alcance. Que você perceba que o único Filho de Deus morreu por você na intenção de restabelecer o seu relacionamento com Ele. Amém. All these pieces broken.